Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Tu sempre trabalhou na perícia da polícia? Na minha vida profissional como um todo? Quando tu entrou na polícia, já entrei direto nessa equipe no Vale do Paraíba e já direto nessa que a gente chama de clínica geral. Isso aqui que eu falo que tem uma grande diferença, né? Eu sempre gostei muito de homicídio. É meio estranho falar isso, mas o quebra-cabeça do homicídio é muito bacana, né? Mas perícias de interior têm suas peculiaridades, né? Tipo quais? Tipo furto de gado, 4 vacas dentro de um Uno. Quando te acionam, cara, você não tem noção como eu fui zoado por causa disso. Tem um amigo do meu sogro e fala, ó, o cara dos gado aí. Como é que foi esse caso aí? O cara foi, abigeato, né, que fala o roubo de gado. Ele parou o ninho dele sem banco atrás do lado de uma cerca, cortou, meteu 4 novilhas no carro e era um Tetris de vaca no carro. Você fala, o cara encaixou, como que o cara 4 fez vacas, isso, cara? E tava levando. Então, assim, é muito ampla, né, a área de atuação da perícia, é todo local de crime que seja necessário levantamento de vestígios, né? Mas tu trabalhou nesse caso das vacas? Sim, como é que se resolveu isso aí? Não, ali era uma... Às vezes o trabalho pericial é a simples constatação, né? Você ir lá e falar... quando você vai fazer um furto, o elemento de arrombamento, né, do aquele furto já entra no Código Penal como uma qualificadora do crime. Então, se o cara estourou a porta da sua casa para entrar, você registra aquilo, o arrombamento, e aquilo já vai aumentar a pena e não vai ser passível de fiança ali pro indivíduo. Só que num furto você vai buscar tentar individualizar e identificar o autor. Então você vai buscar a impressão digital, você vai buscar, às vezes o cara no que ele quebra a janela, ele deixa uma gota de sangue. Nesse caso das vacas, tu foi ver a cerca? No caso esse da vaca, o cara foi preso em flagrante porque ele estava com 4 animais que não eram deles, que tinham uma identificação. Só que a gente tem que fazer o registro, porque uma das importâncias do laudo pericial é tornar aquele evento permanente. Porque amanhã essa vaca não vai existir, o Uno não vai existir, a casa não vai existir. Então, quando esse processo estiver sendo avaliado, você tem aquela imagem congelada do fato, né? Então, hoje, se você pegar qualquer caso aí de crime e for olhar os autos, o laudo vai mostrar como era aquela situação naquele dia, na data dos fatos, né? Você tem que congelar o tempo. Congelar o tempo e com as informações que você conseguiu levantar ali no local. Mas, por exemplo, eu já tive... Um dia você está atendendo o caso... No interior, a dinâmica é muito interessante, né? Porque você vira... pau para toda a obra ali. Você tem que aprender a fazer desde uma análise de máquina de caça-níquel até atender um homicídio. Caramba. Eu tive um caso bem peculiar, né? Que o cão poderia ter sido muito útil também. Era um indivíduo amarrado, pés e mãos, bem vestido e com diversos disparos de arma de fogo no crânio. Incomum ali para a região que... Olha, homicídio... Se eu for falar 95% do que eu já atendi, tem a ver com tráfico de drogas. Normalmente, infelizmente, um adolescente com tatuagens que fazem menção à criminalidade, normalmente com trocado de dinheiro no bolso, às vezes ainda com a droga no bolso, ou é um dependente, ou é uma briga de ponto de venda. Normalmente está associado a isso. Então, quando você já pega alguma coisa diferente... Que nem uma criança, que nem esse... Eu olhei e falei, pô, o que esse cara aí, super bem vestido, aqui no meio do nada, né? Numa ponte entre 2 cidades. Ele estava amarrado numa ponte? Tava no chão com as mãos amarradas atrás e os pés amarrados. Em cima da ponte. E aí, revirando ali os bolsos do indivíduo, a gente achou um token de banco, e aí ele tem um código de barras atrás. Aí eu falei, ó... Investigação, isso aqui é legal, vou registrar, vou lacrar, passar para vocês, mas vale a pena vocês fazerem o mais rápido possível o levantamento na agência para tentar saber se é dele e se é ele. Porque uma das coisas a primeira coisa a tentar fazer é qualificar a vítima, né? Saber quem que é aquela pessoa. Ele não tinha nenhuma carteira, nenhum documento. Só um token de banco, que loucura. E no outro bolso tinha uma coisa bem peculiar. Alguns carros sedã de luxo, eles têm uma alavanquinha, né, uma trava
no porta-malas, que é uma trava antipânico. Normalmente ela é fluorescente, que nem um interruptor, e com um desenho assim do porta-malas aberto e a pessoinha pulando. Se alguém te jogar no porta-malas intencionalmente, ou se você foi entrar no porta-malas do seu carro e bater a porta e não tem como sair, você puxa essa travinha, abre o porta-malas. Tinha uma travinha daquela no bolso do cara. Aí eu falei, olha, não quero dar aquele pitaco mandrake aqui não, mas esse cara pode ter sido trazido num porta-malas, né? Aí os investigadores olharam pra minha cara e falaram, que já tá inventando, né? Eu falei, não, ó, isso aqui... Aí fotografei, mostrei pra eles. Falei, vamos tentar descobrir o modelo de carro, né? Aí eu fiquei tentando procurar na internet, só que nesse paralelo a investigação foi muito rápida, porque com o Tolkien eles chegaram à vítima. Com a vítima chegaram a família e o histórico do cara, onde ele morava, onde ele trabalhava. Do trabalho, chegaram na informação que ele tinha um carro da firma, que era um Cruze Sedan, né? Que é e esse eu pedi para... Aí fui numa concessionária para ver, era compatível. E nisso, a firma tinha os carros da firma tinham um rastreador. Então foi a coisa mais linda, né? Pegaram o histórico de deslocamento do veículo e viram que aquele veículo ficou parado numa residência a noite toda. E aí, no desenvolver da investigação, descobriram que aquele cara, que era casado, tinha família, ele tinha uma meninota lá que ele saía, e essa menina tinha um namoradinho traficante. Putz. E aí pegaram, levaram o cara para casa, depois levaram no porta-malas e executaram o cara. Estavam tentando tirar dinheiro dele. Acharam o carro, e aí seria interessante um trabalho com os cães, porque foi feito o luminol no porta-malas desse veículo. Quando a investigação vai fazer a oitiva desses suspeitos, né? Eles normalmente separam e vão buscando informação e vão fazendo um joguinho, né? Um deles falou, putz, a gente estava levando ele no porta-malas, só que estranhamente o porta-malas abriu mais de uma vez e a gente teve que jogar o cara para dentro de novo. Então assim, esse cara, a vítima, ele conseguiu de alguma forma destravar o porta-malas e tentar sair. Por isso que ele estava com a chavinha no bolso. Mas naquele momento eles já estavam indo desovar. E não tinha sangue do cara. Ele foi morto, ele só recebeu os disparos lá na ponte. Na ponte. Caralho, isso com quanto tempo de polícia tu pegou esse caso? Puta, meses. Meses? Tu lembra do teu primeiro caso? Ai, pior que eu tava dando uma olhadinha. Não, foi algum furto... Foi algum furto normal, mas eu lembro do primeiro homicídio. Um homicídio desses que eu falei, corriqueiros ali de um adolescente na rua, com um disparo, que às vezes tem pouquíssima materialidade. É muito mais um trabalho para investigação depois. Porque às vezes o disparo é feito com um revólver. Um tiro na região da cabeça. Então o revólver ele não ejeta o estojo. O estojo ele te dá a informação da munição, do tipo de arma. Você depois consegue ter uma noção da posição do atirador, né? Para onde cai esse estojo. E às vezes não, você só tem lá o indivíduo caído, a lesão, e ao redor você não consegue levantar muita materialidade. Então tem locais que são super complexos. Eu tive um local bem complexo e também bem peculiar, que eu falo, o que faz um local ser grande é o quanto a mídia ataca aquele local. Porque o crime em si, ele sempre vai ser pesado, né? A ceifar a vida de alguém sempre vai ter. Aí você pega a conotação geral ali, o que aconteceu. Então, era um pai que não aceitou o fim do relacionamento. Ele dopou a filha e a ex-mulher, levou para dentro do quarto da casa dessa família, né? Ele já não morava mais lá. E ele vedou a porta e as janelas com um pano molhado por baixo da porta. Ele teve uma luta corporal, ele estava com a cara toda machucada, né, de unhada, e a vítima estava com o pescoço todo arranhado. E ele fez uma mini churrasqueira no quarto. Ele colocou uma assadeira com pedaços de carvão, jogou thinner e colocou fogo. Né? Mais do que o gás carbônico presente no ambiente, o monóxido de carbono, quando ele se liga com a hemácia, ele tem uma afinidade maior que o próprio oxigênio. Então é quase irreversível. Então eles têm uma morte que não é bem uma asfixia, é uma intoxicação por monóxido de carbono. E tem até umas lesões
que é uma alteração de cor, né? Que a pessoa fica com uma cor meio rósea. E aí é muito pesado você pensar isso, né? O cara levou uma filha ali acho que ela tinha 9 anos. Você arrecada as peças ali no local. Então, por exemplo, tinha os celulares, tinha o comprimido as cartelas de comprimido estavam ali no quarto, a porta trancada pelo lado de dentro, a toalha tapando a porta, que na hora que você abre, ela varreu ali o chão estava cheio de fuligem. Aí você percebe que as narinas estavam cheias de fuligem, então aquelas pessoas estavam respirando e inalaram aquela fuligem, elas não estavam mortas enquanto a fumaça... E aí, das peças arrecadadas, né, eu mando pro meu núcleo. E aí uma colega depois falou que a menina ela estava tentando mandar mensagem para o 90 por SMS. Caramba. Que não existe SMS para o 90 pedindo socorro do que estava acontecendo. Então ela provavelmente estava semi-acordada ainda enquanto havia violência entre o pai e a mãe e a fumaça tomando conta do quarto. Mas o pai se matou junto, é isso? Se matou Ele junto. Ficou junto no quarto. Todos os 3 estavam lá. Caralho, e onde foi isso? É uma cidadezinha de interior, lá de Cruzeiro mesmo, da região. Caralho, tem muito caso assim lá pro interior que a gente não tem muita notícia, né? Fica focado mais na capital e tal. Tem, inclusive, assim, acho que uma coisa que acontece muito, né? A gente até tá agora, né, no Setembro Amarelo, são casos de suicídio. Eu não tinha a menor ideia da quantidade de suicídio que existe no dia a dia, porque não é um fato muito exposto, né, por imprensa. Existe uma ética ali para você não fomentar. Mas é assustador. E um dos meus questionamentos, né, como perito, era por que Setembro Amarelo, né? Se a casuística que eu mais vi é impressionante. Ali na semaninha Natal e Ano Novo, pelo menos na região que eu trabalho, historicamente sempre foi muito intenso. Caramba. Eu não sei se é aquele momento que é o momento família, é o momento da virada de ano, é o momento do recomeçar. A pessoa não se sente amparada naquilo, ela não tem vontade mais de viver e acaba ceifando a própria vida. Mas tem muito suicídio. E como é que chega o chamado de um suicídio para a polícia? Alguém passa, alguém vê? Alguém chega em casa? Familiar que chega, ou alguém vê na rua, né? Eu já peguei um, por exemplo, que o rapaz calmamente parou... Calmamente, né? Não estava ali no momento, mas pelo que ele arrumou, porque ele tinha uma cadeira de escritório de rodinha que ele tinha levado provavelmente no porta-malas do carro. Tava um carro bom, né? Estacionado numa estrada de terra, com essa cadeira junto a um montinho de terra do lado de uma árvore, e aí ele se enforcou naquela árvore. Então, para algum coitado, foi o primeiro que passou ali pelaquela estrada. Eu lembro lá um professor meu, fiz veterinária lá na USP, e aí ele comentou que nos longos anos de aula que ele deu na cidade universitária, que não era incomum. Inclusive, no meu primeiro ano, né, eu entrei na veterinária no ano 2000. A USP ela tem uma peculiaridade legal, né, por ser universidade, que você vai ter aula na veterinária a partir do segundo... Você tem algumas aulas no primeiro ano, mas, em geral, as matérias gerais da área biológica, você tem em diversos institutos. Então, tá a turminha da veterinária ali tendo aula, tem o pessoal da enfermagem, educação física, medicina. E aí eu lembro que eu entrei com a USP em greve. E aí a gente estava tendo aula num dos poucos institutos que não estava parado na greve, que era o Instituto de Biologia. E a professora dividiu a turma por grupos, e esses grupos, apresentava o seminário e os outros grupos faziam a prova referente ao seminário que aquele grupo acabou de apresentar. E aí eu lembro que um grupo tinha acabado de apresentar o seminário e saiu pro estacionamento, estava ali batendo papo, esperando o pessoal terminar a prova e ir embora, né? Aí chegou um Ford Ka, estacionou, saiu um senhor de uns 50 anos de idade, super bem vestido, sentou e a gente olhou. O que esse cara tá fazendo aqui no meio de uma greve da USP? E assim, sei lá, 5 metros da gente. De repente o estampido. Ele sentou, botou uma arma na boca e ceifou a vida. Caramba, e onde? caiu do lado da gente, no estacionamento do Instituto de Biologia lá da USP. Foi uma coisa assim horrível. Meu Deus. Foi meu primeiro contato com alguma coisa do gênero, só que quase em tempo real. O meu amigo que estava do lado, ele viu a cena inteira, né? Eu estava meio de lado, eu tinha uma noção de um vulto ali, de alguém sentando, parando o carro, mas uma cena do dia a dia. Ele chegou a ver o indivíduo colocar a arma na boca e fazer o disparo.